Fala, amigos! Que dia, hein? Vamos lá, vamos fazer o nosso diário de trade de hoje. Deixa eu minimizar aqui a câmera, deixar aqui no cantinho. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui já na tela do dólar, vamos de dólar, vamos começar pelo dólar hoje, um pouco diferente. Vou buscar a tela. Cara, que dia hoje, hein? Que dia. Ontem o tanto que deu poucas oportunidades, hoje deu aquela oportunidade única, né? Única. No dólar começou aqui quase um gap 0 a 0, um pouquinho de baixa, mas bem pouco. E olha só que interessante que essa região que ele já havia feito suporte no dia de ontem, ele manteve. Então o dia abre, ele vai lá, busca essa região, testa esse suporte, volta e começa a fazer a reversão do movimento. Então ali acima de 265, ele faz o cruzamento das 50 e aí ele deixa o nosso sinal de entrada. Veja aqui, até deixei uma marcação no MACD, ó, uma reversão já dando esse movimento de alta, né? Então ele deixa aqui o gatilho de entrada, que seria acima das 50 nessa primeira vela positiva. E olha isso daí. Isso aqui está no 7R, tá? Nem precisa colocar um tempo maior. Olha isso, que maravilha. Então são nesse caminho aqui, ele puxou 78 pontos. 78 pontos. Que é isso? 78 pontos aqui. Em nenhum momento o MACD ele deu aqui para nós, ele mostra, né, que o sinal começa a ficar fraco, que esse movimento começa a ficar exaustivo nesse ponto. Ó, cruzamento dessas médias que estão aqui no MACD. Essas médias nós que inserimos elas. São duas médias, uma de 6 e uma de 14. E aí esse movimento, quando essas médias cruzam, veja que está nessa primeira vela de rejeição, quando o movimento, uma força vendedora entra e daí troca o padrão de movimento da vela, né? Então aqui já era o suficiente para você puxar o stop aqui para o 343, de repente um pouco mais, sair a mercado, afinal 70 pontos nada mal, né? E olha só, não para por aí. Por quê? Um movimento tão direcional assim, tão forte, obviamente ele vai dar um retorno, ele vai fazer um movimento, nem que for para fazer uma correção até a média. E olha só, ele deixa um topo, depois ele deixa um topo mais baixo. Lembra lá do one shoulder? Então, quando ele faz esse movimento aqui de uma espécie de topo duplo, porém um topo mais baixo, né? Na Gringolândia o pessoal chama de one shoulder, que seria o ombro, cabeça, ombro, só que de um ombro só, né? Então fica esse one shoulder, faltando esse ombro daqui. Esse one shoulder, aonde fica a entrada? A perda dessa mínima aqui do meio, parecendo aqui uma letra M, né? Nessa entrada aqui, até já tinha marcado essa entrada. Essa entrada foi analisada e feita dentro da nossa sala ao vivo. Olha que maravilha foi esse trade aqui. Então ele faz a reversão, o stop fica aqui acima dessa máxima anterior e ele começa a buscar 50. Então nesse primeiro momento aqui, esse trade ele é de 13 pontos. Parcial nos 10 pontos protege a entrada com seu stop descendo aqui para a entrada, né, meio um pontinho aqui da entrada, e ver o que vai acontecer, tá? Então foi conduzido até aqui, até a linha do 317, 26 pontos, tá ok? Porém, ele ainda continuou e foi lá no 290, dando mais 50 pontos. Meu Deus, cara, hoje o dólar foi impressionante, foi muito bom. Agora, o que a gente tem aí para a semana que vem, né? Pô, vamos ter grandes momentos aí para acontecer na semana que vem. Não sei se vamos ter esse movimento tão agressivo, né? Mas que hoje foi um espetáculo, ninguém esperava. Eu acredito que foi espetacular. Muita gente saiu vitoriosa, foi uma ótima sexta-feira. Vamos de índice. Olha só no índice. Deixa eu carregar. Índice deu aquele gapzinho de baixa, né? Não foi tanta coisa.
Sempre marco aqui, né? Porque o gap ele é preenchido com as velas, né? Então ele dá aqui o gapzinho, né? Fica aqui na região do 840, vai lá nas 50. Eu deixei aquela marcação lá nas 50 para ver se ele ia fazer teste nessa região e foi feito. Então ele volta, testa 50, perde a 50. Aqui a gente esperou um pouco, né? Foi um movimento bem rápido aqui, por volta das 9h30. Aí ele volta, tenta fazer a entrada. Até nesse momento aqui, quando ele faz o rompimento das 50, eu acabo entrando nessa vela aqui, faço uma condução de trade até aqui, só que ele já mostra uma exaustão, tá? Ele mostra uma exaustão e volta bem rápido. Meu stop estava aqui embaixo da 50, bem curtinho da minha entrada. Ele acaba me tirando aqui com um stop de 100 pontos. Não foi necessário estender muito mais que isso para ver a reversão do movimento. Tá? Essa é a vantagem do nosso método, porque você consegue reconhecer já uma reversão e você sai do movimento. Na primeira vela vermelha eu já fiz a inversão do movimento. Então eu estava ali comprado, ele não consegue superar, essa foi a minha teoria aqui. Eu entro para buscar o rompimento dessa resistência anterior, então eu entro bem antecipado porque isso dá tempo de proteção, né? Daqui até lá tinha 200 pontos, então, ou seja, eu faço uma parcial, puxo meu stop para o break-even e continuo o trade caso ele me permitir. No entanto, se caso ele não conseguir fazer isso, ele vai voltar, eu consigo sair do trade. E isso foi feito. Aí nós entramos aqui, ó, nessa vela aqui e conduzimos esse trade. Espetacular, espetacular, né? Ele começou a cair. Eu fiz essa marcação do seguinte, era a mínima do dia nesse momento, tá? Então tá aqui, ó, mínima do dia nesse momento. Perdeu a mínima do dia, eu ficaria muito mais confortável com o movimento de baixa, né? E assim ele fez. Então aqui, quando ele consegue buscar os 400 pontos, fizemos uma parcial de 200 pontos e deixamos e conduzimos o trade, tá? Esse trade aqui nós conduzimos ele a 700 pontos. 700 pontos. Por quê? Nesse caixote, ele começa a mostrar uma certa exaustão do movimento. Então esse movimento de queda ele caiu muito brusco e aí ele começa a ficar exaustivo aqui, fica trocando o contrato nessa região, né? Ameaça não perder e aí eu fiz a realização. Ó, MACD, deixa eu subir o MACD aqui, olha lá, MACD já fica também num movimento comprador, né? Aqui uma intenção, eu sempre falo isso na sala, tá? Intenção de compra não não quer dizer que a gente tem que entrar comprando, mas existe aqui agora o que? Uma intenção do movimento, o movimento começa a ficar fraco para os vendedores, o MACD já cruzou as médias bem aqui atrás, deixa eu pegar essa linha aqui para a gente marcar. Então aqui as médias já são cruzadas nessa região, aqui ele perde mais movimento, tal. Então eu decido sair nessa região dos 700 pontos no stop gain, ou seja, eu tinha puxado meu stop até aqui na região dos 700 pontos. Quando ele volta, ele acaba me tirando e adivinha, perde mais outro tanto, né? Mas eu me dei por satisfeito, nesse trade. Ele acaba depois ainda trazendo mais 900 pontos, cara. Hoje foi um dia atípico, tá? Isso aqui não é regra. Isso aqui não é regra, galera. Foi muito bom isso aqui. E aí ele fica aqui nessa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui, ela mostra para nós 2,5% de queda abaixo do último preço de ontem. Então, olha só para você ver, ele já tinha ele fez uma queda, nós aproveitamos aqui 1,5%, ele cai 2,5% e fica ali enrolando, né? Então eu tinha feito a minha realização a parcial com 200, realização com 700, não quis continuar porque o MACD aqui não me deixou confortável, né? O pessoal que faz trade com a gente aí sabe, a gente gosta de operar mamão com açúcar. Tá? Não gostando. Ah, deu calor, mano. Não, pra quê? Não fica, tá? Nosso método tem tanto trade, tantas entradas que a gente gosta de escolher só as melhores. E olha isso que acontece, né? MACD ali começou a dar esses sinais de reversão e olha aqui o tempo que ele fica dentro
vamos falar desse range aqui de pontuação, deixa eu marcar aqui com o caixote, fica aqui dando essas pequenas oportunidades, né? Então ele aparece aqui um tradezinho de 200 pontos, ou um outro de 100 e pouco pontos, aqui também um de 200 pontos. Então são trades perigosos, porque você pode fazer, mas às vezes ele bate ali naquela linha do 550 e volta muito rápido. Então você acaba ficando exposto à violinada, tá? Não é muito bom. Então não tem necessidade. Depois de um gain desse, pô, 700 pontos. Você fez 700 pontos, para que ficar se expondo no mercado? Fomos almoçar meio-dia, não tinha mais o que fazer, né? Então aqui eu fiz as marcações até aqui, essa região, depois do meio-dia não fiz mais nada. Depois foi só acompanhar. E olha isso aqui ainda no fechamento de mercado. Ele ainda perdeu mais um pouco, quase chegou ali aos 110, quase chegou na casa de 110, né? Fechou a 111,208 foi o preço ali da mínima. 111,208. Então, para a semana que vem também promete, porque se você analisar lá pelo gráfico diário, está numa região bastante problemática ali. Se perder, buscar outras mínimas e a gente vai ver o que vai acontecer, né? O mercado é soberano, operamos o gráfico. Se o gráfico dá oportunidade, vamos pegar as oportunidades que o gráfico nos traz, tá ok? Então esse aí foi o diário de trade hoje, sexta-feira, 17 de setembro. Espero que vocês tenham gostado. Quer saber mais? Dá essa moral, curte o nosso canal, segue o nosso canal, curte o nosso vídeo, faz um comentário, manda sugestão, tá bom? Abraço!